Bom dia, povo de Deus, todo povo que me ouvirem neste momento. Prestem atenção naquilo que eu vou lhes dizer, pois é um retrato de tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje, no dia de hoje. Exatamente o que foi dito em tempos passados. Coisas que o homem desprezou, largou para lá, para fazerem suas próprias vontades, andarem em seus próprios caminhos, desistindo de Deus para fazer aquilo que agradam a si mesmos. Lembrem-se, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para voltar atrás na sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Senhor e Deus. Ele nunca disse não para aquele que crê. Ele nunca disse que não vai fazer se você crer nele. Ele sempre deixou claro: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus nos dá esta base, para nós não errarmos o caminho, para sabermos que o nosso Deus está vivo nos céus e que está olhando para todo ser que está em cima da terra, pois essa terra fora Ele mesmo que criou para você e para mim. Foi Ele que deu para nós essa terra. Foi Ele que nos conduziu até aqui. Você não nasceu por acaso. Você nasceu para um propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito com o povo aqui na terra, com cada vida, com cada ser humano que nasceu. Se Ele não tivesse um propósito com você, então com certeza você seria como um carneiro, como um bode, como um boi, sem espírito, sem vida. Mas você tem um espírito. E esse espírito, você vai ter que dar conta dele diante do Senhor. Você vai ter que dar conta dele. Então, preste atenção. Eu não estou aqui brincando e tentando fazer você ser ser alguém mais propício. Não. Eu vim aqui para dizer para você que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Você está vendo o que está acontecendo aí fora? Você está vendo a pandemia, que na verdade não passa de a mão de Deus fazendo tudo isso para ver se os homens abrem o coração para Deus. A palavra de Deus, aqui, em Números, capítulo 14, a partir do versículo 26, diz aqui, aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Na verdade, não entraram. Ficaram todos prostrados para o lado de fora. Não passaram o Jordão. Não tiveram condições de chegar lá. Por causa do seu pecado. Por causa da iniquidade. A iniquidade que assola. A iniquidade que mata. A iniquidade que destrói. Olha só o que diz. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto
cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Assim ainda afirma mais: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo, claro, a não ser dos que saíram do Egito, Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. 40 anos conhecereis o meu afastamento. Meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras, aleluia, a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos a julgar ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vós, dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vós desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte,
Mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Roma. Viu só? A palavra de Deus, ela nos afirma exatamente isso. Que os homens viraram as costas para Deus, desejaram voltar para o Egito, terra que os escravizaram, terra que os destruíram, terra que machucou eles, que os esbofeteou e os chicoteou. Mas lembrem-se, este mesmo povo que saiu, que Moisés foi lá, levou ele e Arão, foram lá e tiraram este povo de lá. No meio do deserto prevaricaram contra Deus. No meio do deserto negaram a Deus. No meio do deserto disseram não para Deus e sim para o Egito. Desejaram voltar, como o cão volta para o seu vômito, como a porca lavada volta para o seu esponjadouro. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Até quando sofrereis esta má congregação? Até quando eu vou sofrer esta má congregação? Que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Viu? O povo é murmurador. O povo não quer compromisso com Deus. Eles querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Eles querem tudo o que Deus tem, mas não querem dar nada em troca. O que é uma vida de consagração, uma vida de oferta para Deus. Ninguém quer fazer isso. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Viu? Vocês pediram para voltar para o Egito? Não vão entrar na terra prometida. Na minha terra, que eu dei para o meu povo, você não entra lá. Não tem entrada para você, você não pode chegar lá. Vai ficar prostrado no meio do deserto, o deserto do nada, o deserto da destruição, o deserto do pecado, o deserto da desobediência, o deserto da maledicência. Olha para Cristo. Olha para Cristo, autor e consumador da fé. Ele morreu em seu lugar na cruz do Calvário. Ele deu a vida por você. Ele nunca disse que não te abençoaria. Olha para ele hoje. Olha para ele agora. Ele está falando com você por intermédio desse servo de Deus. Não pensa que eu quero me tornar um mito. Não. O mito é Jesus. Ele deu a vida na cruz do Calvário por você. Preste atenção. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Deus dá oportunidades aos homens, mas os homens preferem a mentira. Preferem viver na mentira.
do que viver na verdade. Não entrareis nesta terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. É claro, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, porque foram os dois, dentre os 12, que foram espiar a terra, amém? Que foram espiar Jericó, que foram espiar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que um cacho de uva precisava 2 homens para carregar, de tão grande que era. A terra era próspera e abençoada. Como diz a palavra de Deus aqui, que diz, que nos esclarece, amém? Calebe e Josué, quando o povo tudo dizia, o povo é gigante, e eles olham para nós como se fôssemos gafanhotos, mas Josué e Calebe disseram, não, eles são o nosso pão, eles são o nosso alimento. Porém, aqueles 10 que difamaram a terra prometida ficaram prostrados lá no meio do deserto. Mas Josué e Calebe permaneceram e entraram na terra. Sabe por quê? Porque foram obedientes à palavra de Deus. Olharam para o Senhor, não olharam para as circunstâncias. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Eles vão entrar para ver a terra, mas não vão ficar lá vivendo para todo sempre. Eles vão morrer. Por quê? Porque também eles eram filhos dos desobedientes e deram ouvido aos seus pais, mentirosos, falsários, que erraram o caminho, que deixaram de fazer a vontade do Senhor para fazer a vontade de si próprios, para obedecer aos homens. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. O vosso cadáver. Sabe por quê? Foram desobedientes à verdade. Negaram-se a fazer a justiça de Deus. Andaram nos seus caminhos. Despojaram os crentes. Zombaram do Senhor. E o Senhor não tem por inocente qualquer que brincar com a sua santidade. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. 40 anos peregrinaram lá. Por que 40 anos? Você viu quantos dias ficou Moisés lá em cima no Monte Sinai? 40 dias. Cada dia de Moisés simbolizava um ano. Os 40 anos que o povo viveu no meio do deserto, para ver se consertavam diante de Deus, mas não quiseram conserto. Desejaram voltar para o Egito. Desejaram comer os alhos que lá no Egito tinha, as cebolas.
quando a terra que Deus preparou tinha leite e mel. E a palavra de Deus ainda prossegue. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levantarei sobre vós a vossa iniquidade. Levarei sobre vós a vossa iniquidade 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Dura coisa é. Dura coisa é brincar com a santidade de Deus. Deus não olha para iníquo, não. Deus não tem prazer na iniquidade. Aí foi visto o que disse o profeta Malaquias. O capítulo 3, no versículo 18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. De praga perante o Senhor, por quê? Infamaram a terra que o Senhor tinha dado. Negaram a vontade de Deus. Negaram a santidade de Deus. Não quiseram compromisso com Deus. Fizeram tudo errado. Como diz, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Viu? Morreram de praga. Trataram Deus levianamente, pensando que estava tratando com o homem, mas estavam falando diretamente com Deus. E quem fala de Deus provoca a sua morte. Deus quer que você viva em santidade. Ele não quer teu mal. Ele mesmo deixou claro que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte daqueles que perecem. Ele quer salvar a todos. Quem dera todos dessem ouvidos à sua palavra, então poderiam viver por ela. Mas Josué, filho de Nun, Calebe e Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida, viu? Os 10 morreram de praga. Deu praga neles, eles morreram. Mas os outros 2, Josué e Calebe, continuaram vivos. Porque eles chegaram e disseram, não é desse jeito que eles estão dizendo, não. Aqueles lá são o nosso pão, o nosso alimento. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, ficaram muito tristes, todos eles. Por quê? Porque na verdade, eles ouviram a verdade, mas não creram na verdade. Ouviram o caminho, mas preferiram andar pelo mato. Ouviram a justiça, mas preferiram andar na injustiça. Tinha caminho reto, mas preferiram os pedregais. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Na verdade,
estava na língua deles apenas, mas o coração deles estava distante de Deus, bem longe do novo nascimento, de uma vida nova com Deus. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não adianta, vocês pensam que vão subir lá falando bobagem, dizendo com a sua língua, mas o seu coração está imundo. Seu coração está negro contra Deus, distante de Deus. Glória a Deus. Mas não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Moisés os aconselhou, mas eles não deram ouvidos. Eles foram lá, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Aí está. Todos quantos andam na sua vontade, na sua malícia, Deus não anda com ele. Deus não vai com ele. Deus anda com aquele que dá ouvidos à sua palavra. Essa palavra que nós estamos lendo aqui. Deus dá ouvido para aqueles que buscam o Senhor. A palavra de Deus é justa. Deus não brinca com o homem. Deus não trata com leviandade com ninguém. Aleluia. Não subais, pois perante o Senhor, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas vão estar lá, esperando vocês, para matá-los, né? Mas, deram ouvidos? Não. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Não foi com eles. Eles foram sozinhos por suas contas. Pelejaram por suas vontades, por seus desejos, mas deram com os burros na água, né? Como diz o ditado popular, né? Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormã. Tá? Deus não brinca, não. Deus é teu amigo. Amém? Deus quer ser seu amigo. Ele não é teu inimigo. Ele nunca te chamou para a iniquidade. Ele nunca te chamou para o pecado. Ele te chamou para a justificação. Você foi levantado para isso. O diabo estava lá adorando a Deus e assistia diante do trono de Deus. Ele era o autor dos louvores, da adoração a Deus. Mas ele quis ser maior do que Deus e Deus o destronou do seu trono. E ele conseguiu, por ser um anjo poderoso diante de Deus, conseguiu seduzir uma terça parte dos anjos. E caíram. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse: toma cuidado, vocês que estão na terra, porque o diabo e os seus anjos desceram até vós.
E é por causa disso, a desobediência do homem. O homem foge da dianteira de Deus, foge para fazer a sua própria vontade, seu próprio caminho, e acabam morrendo. Lá no livro dos Salmos, diz o seguinte, capítulo 1, diz aqui, eu quero mostrar, deixar registrado para você saber quão bom e suave é andar com Deus, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas não afirmam. Aqui está escrito: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, de acordo com aqueles homens. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Viu? Quem anda com o Senhor, tudo que ele faz, aonde ele põe a mão, prospera. Deus dá graça. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, não ficarão, não entrarão. Amém? Aleluia. No juízo. Não vão entrar pelo juízo de Deus, eles não passarão, eles vão ser punidos. Nem os pecadores na congregação dos justos. Não vão ficar lá, não. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. São palavras de Deus, não é palavra de homem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Que Deus em Cristo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Deus os abençoe. Despede-se aqui o pastor Francisco Henrique.